4h42 no Pulo do Ponteiro, chegamos. Hora de informações da política. Nossa colunista, jornalista Rosiane Carvalho, está lá em Brasília, na capital federal. Muitos acontecimentos, inclusive a marcha dos indígenas que encerrou com sessão no Congresso, inclusive com a presença das ministras dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Rosiane, muito boa tarde para você. Muita informação na coluna de hoje. Rose. Boa tarde, Thaís Gama. Boa tarde a todos os ouvintes e às ouvintes da Band News Difusora. Você está certíssima, tem muita informação hoje e eu estou muito bem acompanhada. A entrevista de hoje contará com a presença da jornalista, comunicadora indígena Juliana Baré, lá do Alto Rio Negro, porque a Juliana está cheia de informação, muito mais que eu aqui, então eu convidei ela para participar das perguntas hoje para as nossas entrevistadas. Nossa primeira entrevistada, Thaís Gama, vai ser a Raquel Wapichana. Ela é do Conselho Indígena de Roraima e ela participou agora à tarde de uma mesa organizada pela COIAB, pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, para tratar sobre saúde mental, sobre educação indígena na perspectiva dos estudantes indígenas. Então era uma mesa cheia de jovens e eles falando da dificuldade de ser indígena na sala de aula. E é sobre isso que a Raquel vai explicar aqui pra gente. Obrigada, Raquel. Seja bem-vinda à Band News Difusora. Muito obrigada. Eu sou Raquel Wapichana. Bom, hoje a gente tratou muito sobre a questão da saúde mental da juventude indígena dentro dos territórios indígenas. É uma dificuldade ou um desafio, eu posso dizer, que a juventude vem enfrentando dentro dos seus territórios em relação ao preconceito, ao bullying, ao racismo. Até mesmo eu posso dizer, né, que a gente ouviu relatos de jovens que falaram que teve alunos que foram retirados dentro da sala de aula porque estavam com uma pintura indígena, né, que é feita por genipapo. Então, as nossas pinturas, elas têm significados. Então, acredito que uma fala, ela também traz uma grande ameaça para a vida da juventude. É aí que chega a questão da saúde mental, que chega a ficar delicada. Então, a gente tem discutido muito dentro dos territórios indígenas a questão da saúde mental. É uma preocupação que a gente traz como uma emergência ou como urgência para ser discutido urgentemente dentro dos territórios e que as lideranças também possam ver para a juventude, né, com um olhar de lideranças também, porque a gente está aqui para ser o presente, a gente não está aqui para ser o futuro. Então, eu acredito que foi falado muito disso hoje e eu acredito que a juventude ela tem muito a inspirar as pessoas, tem muito a inspirar também grandes lideranças, né? Porque a gente se torna lideranças com lideranças. Então, é por isso que a gente está aqui. A gente trouxe as nossas demandas para a COIAB também, para fazer esses encontros com a juventude, para tratar sobre a saúde mental, para tratar sobre o território, para tratar sobre as ameaças que a gente está tendo como juventude ou como povo indígena, porque não é só falar de juventude, é falar do território indígena em si. Porque ali está uma vida, tá? A vida de uma criança que vai se tornar um jovem, depois vai se tornar um pai de família ou uma mãe de família. Então, a gente traz essa preocupação agora porque a gente não quer perder pessoas para depois a gente começar a falar de salvar vidas. Então, a gente tem que salvar vidas agora. Então, é essa a nossa preocupação quanto juventude. Olha, a Raquel é uma jovem liderança lá da Raposa Serra do Sol, tem 22 anos e você acho que tem várias questões aí quando a gente ouve a Raquel. E a própria Tenda ouve os jovens, né? Uma questão é que a gente verifica que o debate sobre educação indígena ele envolve muita coisa, para além da formação desses jovens indígenas, envolve saúde mental, como os índices de suicídio, né, nos territórios indígenas, perspectivas, e nenhum debate pode ser feito sem os indígenas, e aqui há um grande exemplo do ATL e do próprio movimento indígena, porque eles estão ouvindo a própria juventude, os próprios estudantes, Thaís. Quando a gente fala de educação, as matérias de educação não indígena, aí você já ouviu algum tipo de reunião que reúne e ouça dessa maneira os jovens estudantes? Eu queria perguntar da Juliana isso também e trazer a Juliana para que ela também faça uma pergunta aqui para a Raquel. Então, eu acho que são 20 anos de ATL, né? São 20 anos de acampamento Terra Livre, são 20 anos aí de luta dos povos e eu acredito que seja a primeira das 20 ATLs que realmente a juventude está tendo espaço, está tendo voz, né? Vem buscando essa autonomia de realmente poder pegar o microfone, né?
né, estar na frente demandando, porque a juventude sempre foi vista lá atrás de que a gente não tinha competência para estar lá, né? Eu acho que não sei se isso acontece só no meu território ou em outros territórios também, mas a gente sempre foi visto como se a gente é muito jovem e não tinha responsabilidade de estar ali demandando as nossas políticas públicas voltadas para a juventude. E aí eu te pergunto, né, tem toda essa discussão hoje de criação das universidades indígenas, né, que também está trazendo agora nesse contexto do acampamento Terra Livre, que é uma demanda aí do movimento indígena, né? Como que você vê o posicionamento da juventude em relação a essa questão, né, de criar uma universidade pública específica para indígenas? Nós perdemos o contato com a Rosiane Carvalho, que estava repassando aqui uma pergunta para a Raquel Apixana, ela que é uma jovem indígena, está participando dessa liderança. Rose? As principais do território, né? Mesmo dentro do território, a gente tem essas problemáticas, mas e quando sai para fora, a problemática é muito maior, porque está fora do seu território. E aí, eu te pergunto, como que você vê essa expectativa da criação dessa universidade indígena? Muito bem, só um minutinho antes da Raquel responder, eu quero confirmar se a gente está no ar, se o sinal tá legal, Thaís. Tá Vocês sim. Estão... Ficou por alguns 10 segundos fora do ar, mas não interferiu em nada da pergunta feita pela Juliana. Muito bem, agora a Raquel vai responder para a gente a pergunta da Juliana. Bom, primeiramente eu acredito que essa construção ou a criação da universidade para indígenas é um avanço, né? Porém, a gente também já tem outros avanços dentro dos territórios, que já existem também processos seletivos específicos para indígenas para ingressar na universidade federal ou na universidade estadual. Então, esse também tem sido um avanço. Eu acredito que hoje a gente tem que buscar uma solução também, né, para como que a gente vai resolver essas problemáticas que estão acontecendo dentro da universidade com os acadêmicos indígenas. Então, eu acredito que essa criação da universidade específica para indígena é um avanço e acredito que vai fortalecer, mas é claro que também sempre aderindo àquilo que é nosso, né, a nossa essência, a nossa tradição, aquilo que é cultural também, porque não é apenas uma universidade, porque a gente já fala que dentro do movimento indígena a gente já está se formando, porque a gente traz o movimento indígena como uma universidade, porque aqui estão os nossos grandes professores, aqui estão as nossas lideranças que nos orientam, que nos fazem ser quem nós somos, e eu acredito que é muito isso, né, que essas universidades elas também tragam as raízes que vêm ali da base, né, das comunidades indígenas. Muito bem, não adianta ter o nome Universidade Indígena, que na verdade é um ganho para a sociedade, vocês compartilharem conhecimento, a tecnologia, os saberes de vocês com a sociedade não indígena, com a sociedade envolvente. Sim, isso mesmo. Então, eu acredito que é muito isso, porque as nossas lideranças, eles nos ensinam a lutar, né? Eles falam que hoje a gente já não luta mais com arco e flecha, sim com a caneta e o papel. Então, esse é um momento nosso, né, de grandes avanços. Eu acredito que a gente tem lutado, sim, com a caneta e o papel, mas eu acredito também que a população em si ela tem que reconhecer isso. Anteriormente eu falei numa entrevista que não adianta falar de igualdade se não é incluso os povos indígenas. Então, se a gente for falar de igualdade, tem que ser por igual mesmo, incluir os povos indígenas. E só uma correção, né, para dizer que eu sou da terra indígena Tabalascada, da região Serra da Lua. Certo, desculpa, é porque lá em Roraima há uma série de terras indígenas. Eu acabei falando que era da Raposa porque ela é do Conselho Indígena de Roraima. Raposa é um importante território, mas há uma série de outros porque eles não são contínuos, não é isso? Isso mesmo, mas é importante frisar, né? Além da Raposa Serra do Sol, existem vários territórios que são demarcados em ilhas, né? E um deles é o meu território também. Muito bem, olha, é emocionante, enche a gente de esperança ouvir a Raquel e ouvir também os outros jovens indígenas que participaram da mesma mesa que a Raquel, né, Juliana? Isso mesmo, né? A gente teve aí também a representação do Rio Negro pela Federação, a Josi Tariana, que vem de base, né? Tá nessa luta também pela juventude, é uma jovem, passou pela rede de comunicadores, agora está no departamento de juventude, caminhando para o departamento de mulheres, como a Raquel acabou de falar. As nossas bases são as nossas faculdades, né? E assim que a gente vai aprendendo e caminhando junto e fortalecendo a luta aí do movimento indígena no Brasil. Muito bem, obrigada, Raquel. Eu vou chamar agora a Mariazinha. Não sei quanto tempo a gente tem, Thaís, me informa o tempo que a gente ainda tem no ar. Vou chamar a Mariazinha Baré, Rose, que é da Associação dos Povos Indígenas do Amazonas. Pode falar, Thaís. Nós temos 8 minutos. Excelente, a gente tem bastante tempo.
Mariazinha tem muita informação para consolidar com a gente. A Juliana, que vai ser a nossa repórter aqui por um dia, porque ela tem muito mais preparo e informação para essa entrevista que eu, vai me ajudar aqui com a Mariazinha. Por favor, fica aqui as duas. Fazer igual um amigo meu, jornalista, o Jorge Eduardo, que falou assim, uma reunião de mulheres brabas. Essas são as mulheres do estado do Amazonas. A gente ouviu uma de Roraima, agora as mulheres do estado do Amazonas, que para mim são uma das mulheres mais preparadas para falar do estado do Amazonas. Só para situar os nossos ouvintes a respeito dessas vozes que eles vão ouvir agora. Mariazinha, a gente participou agora de manhã, eu acompanhei vocês também, uma belíssima marcha. Me falaram que eram 6 mil indígenas marchando aqui do acampamento Terra Livre até o Congresso Nacional para enfrentar no Congresso Nacional uma série de questões que vocês estão sofrendo nos territórios, né, de aprovações de leis que representam violências. Uma observação para os nossos ouvintes, nenhum deputado do estado do Amazonas estava presente na sessão solene que recebeu os indígenas e ouviu o pleito dos indígenas. E os indígenas também levaram pleitos relacionados ao estado do Amazonas, específicos do estado do Amazonas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa marcha e desses pleitos. Nós temos 7 minutos agora. Tá. Então, boa tarde aí no Amazonas, né? Aqui em Brasília já é quase noitinha. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês essa luta, né? Nossa, os nossos anseios e desejos históricos, inclusive, né? Que a gente tem lutado ano a ano e esse ano juntando várias vozes aí para a gente continuar nesse enfrentamento, inclusive. Mas além do enfrentamento, buscar alternativas. E hoje a gente esteve nessa grande marcha, creio que tinha mais do que 6 mil, né? Mais do que 6 mil pessoas. Creio que na marcha de quinta-feira a gente vai ter um número bem maior, inclusive, que é a marcha que a gente vai estar fechando o encerramento, né, do ATL. Mas assim, né, antes da sessão solene nós tivemos uma coletiva de imprensa, que foi conduzida pela deputada federal Célia Chaquiabá, né? E assim foi muito bom, foi ótimo a coletiva de imprensa, que foi justamente para ela trazer essa questão da luta dos povos indígenas, até porque ela, mesmo antes de ser deputada, ela esteve nessa luta, continua levantando a bandeira dos povos indígenas, mesmo estando no Congresso, e também buscando aliados. Né, buscando aliados para essa luta dentro do Congresso. Isso para a gente é muito gratificante. Temos muito poucos aliados, inclusive dentro do Congresso, né? A gente inclusive em relação ao estado do Amazonas, a gente infelizmente, né? A gente precisa ampliar essa rede e essa rede dentro do próprio Congresso, dentro daquele salão verde lá que representa inclusive o estado do Amazonas, a Amazônia, eleitos com votos indígenas, né? E onde a gente tem a maior população indígena no estado do Amazonas. A gente espera, inclusive, essa sensibilidade e esse compromisso dos próprios legisladores do estado do Amazonas, do próprio governo do Amazonas, com os povos indígenas. Então foi um chamado, tivemos a presença da própria ministra dos povos indígenas, e muito importante, gente, que isso sirva de exemplo, a questão de outros deputados, né, de outras regiões, abraçando a causa indígena, né? Então infelizmente, né, a gente espera ou esperava que isso viesse do estado do Amazonas, mas enfim, a gente está aqui para construir junto, para buscar parceiros. O que a gente quer são alianças, né? E essas alianças, no momento que a gente está hoje, são muito importantes. A gente está se deparando com questões de projetos de leis, inclusive, que vêm sendo aprovados, como o próprio marco temporal, que viola totalmente a nossa vida, né, os nossos territórios, mas não é só a nossa vida e os nossos territórios, né, são a vida de todos também, é da sociedade. E o que a gente geralmente vem questionando, por exemplo, para o nosso estado, né, qual a matriz econômica que o nosso governo, os nossos próprios, por exemplo, legisladores têm para o estado do Amazonas? Né? Tendo em vista a situação que hoje a gente vive em relação à questão dos impactos das mudanças climáticas. Ano passado tivemos um problema sério no Amazonas. Então, quais são as alternativas que o próprio governo e os próprios legisladores do Amazonas, né, aqui na Câmara e no Senado, oferece como alternativas? Né? Isso acho que é muito importante. Isso, inclusive, perpassa pela questão da demarcação das terras indígenas, que é a nossa grande bandeira de luta. Continuamos levantando essa bandeira. Isso na questão solene, inclusive hoje na Câmara dos Deputados, foi muito levantado, foi muito debatido. As falas dos nossos parceiros, inclusive, né, foi nessa linha.
né, da gente se dar as mãos, da gente avançar na questão da demarcação das terras indígenas. As falas de todas as lideranças que se posicionaram foi, inclusive, para ressaltar e reafirmar a nossa existência, a nossa resistência, que a gente esteve lá e a gente continua aqui e a gente vai continuar. Inclusive, isso foi muito forte e essa é a nossa bandeira de luta, vamos continuar juntos. Infelizmente, a gente teve... Não tivemos boa notícia do próprio ministro, né, Gilmar Mendes. O anúncio que ele fez em relação à questão do marco temporal, ele continua violando os nossos territórios. O que a gente quer, com a fala dele na questão da gente buscar uma conciliação, é substituição de vozes, ou de palavras, quer dizer. Conciliação significa negociar. Não há negociação, está garantido. Outro, a gente negocia o tempo todo, o governo negocia o tempo todo os nossos territórios. E agora até a própria justiça vai negociar os nossos territórios, sabe? Então, enfim... A rigor já está negociando há algum tempo quando aqueles adiamentos do julgamento do marco temporal para não esticar a corda com o governo Bolsonaro passaram por essas negociações políticas das relações que o momento exigia na concepção deles, né? Thaís Gama, nós temos quantos minutinhos ainda para encerrar a coluna? Agora 1 minuto e 30 segundos, Josi. Ok, então eu vou passar metade dos segundos aqui para Juliana, agradecer muito a parceria. Juliana tem muita história do ATL para contar, ela está cheia de informação, eu vou ver se eu consigo pegar um pouco dela também, dessas informações, e na sequência as considerações finais da Mariazinha Baré. Vamos lá, Juliana. Então, né, a gente está aqui no acampamento Terra Livre, acompanhando aí todas as tendas, né, todos os debates que vêm sendo feitos aí em todas as tendas, porque cada território tem a sua demanda, né, Maria? Tá lá lutando por aquilo que acredita que seja melhor para o seu território, né? E em torno disso estamos todos nós, né? Porque querendo ou não, o marco temporal ali, ele acaba rasgando a todos nós, acaba machucando, como a Maria falou, não só os nossos territórios, mas também os nossos corpos, porque somos nós que estamos lá, né? Diretamente. E aí a gente vê esse debate quase em todas as tendas da PIB, da PIAN, né? Da COIAB, na tenda principal ali também. E também as reivindicações estão sendo conversadas pelos ministérios, né? Hoje tivemos aí o Departamento de Mulheres da Federação aí, levando sua demanda direto ao MPI, né? Falando das suas demandas também, em relação também a essa problemática das secas lá, que nós tivemos em São Gabriel da Cachoeira, né? Também no estado do Amazonas como um todo, né? Mas também aí tivemos a demanda dos povos ali referente ao Rio Negro, né? Então tem muita coisa acontecendo, é muita informação, né? E aí a gente vai buscando, né? Estar por dentro de tudo isso, porque é muito importante para nós como povos estar por dentro do que está sendo discutido, porque muitas vezes eles acabam decidindo por nós, né? E a gente não está dentro para falar o que a gente realmente quer e não respeitam os protocolos de consulta que já existem dentro dos territórios. Muito bem, Mariazinha, os últimos 30 segundos aqui para sua despedida. Obrigada pela entrevista mais uma vez. Tá, então o nosso chamado vai para a sociedade, né? O nosso chamado, o nosso apelo vai para a sociedade. Eu creio que essa mudança hoje precisa ser também mudança de atitudes, né? Mudança de concepções, mudanças de hábitos, né? E mudança de visões também, né? Então, nesse sentido, a gente chama também, proclama, né, a própria sociedade para se juntar a nós, povos indígenas, porque somos grandes consumidores, a sociedade é a grande consumidora de tudo, né? E a gente não quer que essa luta nossa, dos povos indígenas, continue sendo solitária. É uma luta, né, que ela acaba impactando a sociedade como um todo. Então, por conta disso, essa luta precisa ser de todos. E a bandeira da questão da demarcação é nossa. A demarcação das terras indígenas ainda é uma estratégia de frear, né, a questão relacionada às mudanças climáticas, à crise climática, coisa que nós, não só nós dentro dos nossos territórios, hoje quem está na cidade também, especialmente Manaus, os grandes centros, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, sabe? As grandes capitais sofrem, inclusive, com esses impactos. É bom que a gente seja consciente quanto sociedade. Então, se junte a essa luta dos povos indígenas. Demarcação já não Muito bem, vocês ouviram aqui então a Mariazinha Baré da APIAN, a Juliana, comunicadora indígena. Eu vou encerrar
Thaís, mostrando para vocês uma pinceladinha de como está aqui o ATL. Está escurecendo, vocês estão vendo aqui, são várias tendas. Aqui a gente está na frente da tenda do Conselho Indígena de Roraima. Ali na frente tendo um debate na tenda da Coiabe, aqui onde os indígenas dormem, né? E é enorme o espaço aqui, ali para trás da Univaja, do Vale do Javari, enfim, de toda a Amazônia, de todos os biomas. Até a próxima, até amanhã. Obrigada pelo espaço.